trabalhem, a gente precisa desenvolver estratégias. Esses 25 mil designers precisam contribuir e possam realmente contribuir à qualidade de vida dessa cidade. É realmente o campo, Montreal, cidade de design. Então, a gente desenvolveu estratégias. As estratégias que eu vou apresentar muito rápido. Reconhecer os designers, promover, comprar produtos dos designers como cidade, fazer com que eles trabalhem, mobilizá-los e mobilizar diferentes públicos e, claro, trocar com o público internacional para melhorar tudo isso. O nosso escritório tem 3 metas, a idealização nos bairros, o acompanhamento dos bairros também e a realização. Olha, gente, vocês podem dar uma olhada na nossa página da internet. Eu queria muito mostrar o nosso site, mas a gente não pode ter conexão. Mas, por favor, deem uma olhada, porque a gente consegue aqui ver todas as nossas ações, todo o trabalho que a gente faz para convidar os arquitetos a ter isso. Então, é MTL, Unesco, design.com. Então, esse é onde vocês acham tudo que a gente faz, as atividades, os concursos, as atividades de promoção e as atividades internacionais. Primeira coisa, reconhecer. Bom, desculpa o diapositivo super chato, mas é uma diretiva comunicacional da cidade. Aqui a Violeta trabalha para a cidade de São Paulo. O primeiro desafio é convencer os nossos colegas que o design precisa ser uma consideração importante. Então, a gente tem uma diretiva que obriga todos os serviços municipais a nomear os designers e os arquitetos quando a gente inaugura projetos, parques, habitações, tem sempre algum designer ou algum arquiteto. Essas pessoas, elas estão por trás desse ambiente que está ao redor da gente. Então, valorizar e apresentar as pessoas que estão por trás disso. Diretriz comunicacional, todo mundo tem que mostrar e comunicar à imprensa o nome das pessoas que estão fazendo, e os políticos são obrigados a publicar isso. Então, claro, sempre o Dia Internacional do Design Industrial tem uma proclamação na prefeitura, é uma forma de sensibilizar o prefeito e os conselheiros municipais, e, claro, existe um Dia Internacional do Design. É um reconhecimento muito institucional, mas também passa por isso. Reconhecimento também das pessoas, das trocas. Então, o prefeito que acabou saindo com uma grande mecena da arquitetura, uma mulher incrível, ela quis criar uma bolsa filantrópica de design para também mostrar essa troca e o reconhecimento dos jovens e as bolsas para que eles possam viajar. Promover. O que a gente faz em promoção? Vende muito mais cedo esse concurso Comércio Design Montreal, que fez muitos preços. Quando eu comecei na cidade, em 95, eu ia nos comércios e antes de começar com a cidade municipal, eu queria trabalhar com os comerciantes, e era uma época, nos anos 90, em que o comércio independente, como a Gap ou Benetton, a Zara,
as grandes lojas, elas começavam a se implantar na cidade e ameaçavam os comércios independentes. E os centros comerciais estavam realmente começando a se implementar na cidade. Então, as artérias comerciais e as ruas não tinham mais o comércio de proximidade, a padaria, ou as lojas independentes, e a gente disse que a gente precisava ajudar essas pessoas a reconhecer o papel do design como vetor da cidade para poder oferecer uma experiência para o cidadão de Montreal. Então, a gente lançou essa operação que chama Commerce Design Montreal, que são preços de excelência, prêmios de excelência que a gente dava todo ano para convencer comerciantes como esses, por exemplo, e são comércios, por exemplo, na cidade, que tem um poder de realmente acabar com a vista da cidade, ou então esse que realmente pode revalorizar a cidade. Então, todo ano, durante 10 anos, a gente repetiu isso. E a originalidade desse projeto é que cada ano a gente deu prêmios a 20 comércios que eram igual. Não tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto. Porque em concurso de arquitetura e design a gente tem tendência a dar uma excelência absoluta para um grande prêmio de arquitetura e etc. Mas esses projetos eles dão medo para os pequenos comerciantes e parece algo inacessível e pertinente só para os grandes projetos e projetos mais elitistas. Então, a gente quis demonstrar que o design era pertinente a todos os tipos de comércio, em toda escala, em qualquer bairro, e que não era o estilo o bom design. Era a adequação entre a boa resposta dentro do contexto onde o projeto estava sendo implantado. Cada ano, 20 comércios. Eu vou voltar um pouquinho para mostrar para vocês que é uma operação que foi um grande laboratório de experimentação de estratégia de promoção e comunicação em design. E foi um projeto que começou bem pequeno, bem modesto e que cresceu com grandes produtos, com propaganda pública, porque na verdade nós falamos, vamos premiar 20 comércios por ano, mas se nós queremos que esses 20 projetos influenciem seus vizinhos, nós precisamos fazer uma enorme promoção dos seus embaixadores, porque para que o vizinho aprenda aqui com o outro vizinho e para que ele tenha ciúmes e para ele falar, eu também se refere a mim também. Então nós precisávamos fazer vedete desses 20 prêmios para que eles contaminassem a sua volta. E nós pegamos também esse projeto como uma alavanca para educar o público, interessar o povo de Montreal ao design. Todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ao cabeleireiro, todo mundo vai à venda, à padaria. Então, nós precisamos fazer um design acessível a todos. Então, nós fizemos uma turnê de comércios para falando por que o júri escolheram aqueles 20 pessoas, quais são as qualidades intrínsecas de cada uma. E nós fizemos uma operação hiperpedagógica com o prêmio do público, etc. Os agentes de turismo também começaram a utilizar isso como um turismo, como um tour turístico, porque era algo típico de Montreal, e é um projeto que cresceu de uma maneira incrível. E com esse conceito muito simples, 20 comércios, uma grande diversidade, uma vontade de democratizar, verdadeiramente democratizar e ilustrar os projetos de todas as escalas, todos os tamanhos, com todos os orçamentos e em todos os bairros, e para acabar
sobre esse projeto, e esse mapa mostra que no início os projetos que eram selecionados eram realmente bem no centro da cidade. Vocês veem a mapa de Montreal, cheia de pontos, é o centro da cidade, e conforme o tempo foi passando, nós fomos vendo que o efeito da contaminação começou a se propagar em todos os bairros de Montreal, porque não existe só o centro da cidade, os comércios de bairro, a qualidade da vida do bairro depende muito daquele comércio. Então nós precisamos aumentar a qualidade de vida em tudo quanto é lugar dentro desse território. Então esse concurso ajudou muito a democratizar e a penetrar e passar a mensagem em toda a cidade. Então um concurso que já foi copiado em 12 cidades, e isso nós somos muito contentes porque essa estratégia funciona em tudo quanto é lugar que ela foi implantada. Então nossos amigos de Saint-Étienne, que é uma cidade muito próxima de Lyon, na França, que pegaram a ideia desse concurso, porque Saint-Étienne é uma vila de design, uma cidade de design, mas os comércios não tem nada a ver com design. E eles tinham um grande desafio de credibilidade e legitimidade, então eles retomaram essa operação já há muitos anos, e teve um impacto enorme de requalificação do comércio em Saint-Étienne. Você viu Luxemburgo, Times Square em Nova York, pegou essa estratégia até o ano 2000. Depois do ano 2000, ela teve grandes ideias, maneiras de fazer as pessoas consumir, as pessoas que trabalham em Times Square. Então houve uma requalificação do comércio que era vista pelo turista. Então eles pegaram essa estratégia para requalificar o seu comércio. Vocês viram, aqui tem Bruxelas, Eindhoven. Então muitas cidades na França pegaram essa ideia, e muito poucas no Canadá, porque ninguém é perfeito no seu próprio país. Mas é graças a esse projeto que nós começamos a colaborar com Saint-Étienne internacionalmente, com muitas cidades do mundo, que nós vimos os benefícios de trabalhar em cooperação. Sempre em promoção. Recentemente nós fizemos no Commerce Design até 2004, depois nós falamos, há 10 anos nós precisamos mudar o ponto principal. Então e ali nós começamos a falar que nós tínhamos que fazer ações para entender, para que o povo de Montreal entendesse por que nós somos uma cidade da Unesco para design. Então nós fizemos uma lista de designs de Montreal, baseado nos participantes de uma outra atividade que nós vimos criados, que é os dias de portas abertas. Então essa é a lista. Então todos os designers que receberam prêmios por arquitetos, etc., que foram julgados por uma comissão de designers competentes, eles são convidados a abrir a porta das suas casas para todos o povo de Montreal durante um final de semana por ano. E esse é o dia do design. Então, em vez de visitar as pessoas no seu projeto, nós convidávamos o povo de Montreal a visitar os escritórios, onde as pessoas criam o design, para que as pessoas entendam o que é o designer, o que o designer faz, qual é a profissão dele, e é uma essa é uma promoção da última edição. Nós fazemos a cada 2 anos. E todas as vezes que nós fazemos, a cada 2 anos, nós temos entre 60 e 70 escritórios que abrem durante 2 dias, sábado e domingo, no primeiro final de semana do ano. Então, isso foi o nosso primeiro aniversário da Vila Unesco de Design, e a campanha dizia: vamos descobrir os designers que estão por trás da realização que está em volta de vocês, e que atrás disso tem pessoas que fazem o conceito, que se realizam, que são designers. Então os escritórios são convidados a fazer muitas atividades para crianças, porque é muito pedagógico, onde tem grandes maneiras de aumentar a qualidade do design em tudo dentro da cidade, e para desenvolver a cultura do design e da arquitetura. Isso passa pela educação.
Infelizmente, e não é algo que nós ensinamos na escola primária, design, arquitetura. Então, essa capacidade de crítica e de desenvolver as exigências, de olhar o que está à nossa volta e exigir a qualidade, colocam um julgamento do que é bom, o que não é bom, que faz sentido, o que não faz sentido. Precisa de uma informação, precisa ser exposto, precisa se compreender, precisa de cultura. E nós pensamos que é muito importante em todas as atividades que nós fazemos ter uma dimensão educação do público para nossas atividades. Os dias de portas abertas não são exceção, assim como os tours pelos comércios e as portas abertas das escolas. Elas são, no dia portas abertas, as pessoas podem vir com a família e as agências de arquitetura e design fazem atividades para explicar a arquitetura, às crianças, o design de moda, etc. Algumas fotografias. Essa é a propaganda. São mais de 25 mil designers que fazem a realização que está em volta de vocês. Montreal, cidade de designer. 4 a 5 de junho, dia Portas Abertas do Design. Essa foi a publicidade que nós fizemos na televisão. Foi o único ano que nós pudemos fazer uma propaganda na televisão, porque é sempre muito caro. E a ideia era realmente essa. E esse ano, se você quiser ir para Montreal, esse ano é 4 e 5 de maio, o dia Portas Abertas de Montreal. E o que é interessante, todo mundo fala, Montreal não é uma cidade de design, porque a Unesco reconheceu Montreal como uma cidade de design. E com isso as pessoas entenderam todo o talento que tem em volta, porque tem muitos criadores fabulosos. Então é uma boa iniciativa de comunicação junto ao grande público. Compre o design. Segunda responsabilidade de uma cidade, e eu diria que seria mesmo a primeira, você reconhece o design, faz a promoção, mas precisa comprar. É a primeira coisa que comprar os objetos que eles fazem. Montreal compra muitos objetos e sempre que nós viajamos para o estrangeiro, ele fala, é terrível, não tem nada a ver com design, foi feito não sei aonde. Então nós falamos, vamos parar, nós somos uma cidade Unesco de design, nós temos talentos e nós precisamos fazer com que os designers trabalhem nos brindes. Então o Palácio de Congresso, ele tem que estar à altura de uma pretensão de ser uma cidade de criação. Então nós pedimos a todos os designers, nós fizemos os compradores institucionais, colocamos todos juntos, as universidades, os grandes compradores institucionais, e nós falamos o que vocês precisam como objeto, e nós mostramos um caderno de encargos, e nós convidamos todos os designers para responderem e nos proporem objetos. E um júri, comitê de seleção, selecionou algum número de projetos, e todos os anos esse catálogo é reeditado com novos produtos. E é extraordinário porque o escritório de protocolo da cidade de Montreal parou de comprar os terríveis objetos para encorajar especialmente os objetos feitos por artesãos e designers de nós. Esperamos que a delegação do Quebec no Brasil vai encorajar vocês também a fazer isso. Então nós organizamos também, assim que nós publicamos a lista, o catálogo, esse catálogo está no site da internet, nós organizamos de sessões de encontro entre os designers que possam apresentar o seu projeto e explicar o seu produto aos compradores institucionais. Então, momento de troca, e é realmente incrível, isso funciona muito bem, é uma ideia simples, não custou nada, os objetos os designers já têm, eles estão tentando vender e nós tentamos encontrar os compradores, não custa nada, é fácil de fazer, isso aumenta as vendas
Isso confirma o nosso papel muito grande. Os objetos são algo, mas nós precisamos fazer os designers trabalhar na cidade, pela cidade, para melhorar a nossa qualidade da experiência da cidade. Os espaços verdes, os edifícios, os sinais, as bibliotecas, tudo isso são os grandes clientes. E o problema é que nós temos um quadro regulamentar que nos obriga a acordar mandatos por licitações públicas. Imagino que vocês também sejam obrigados a colocar em concorrência pessoas sobre o preço, né? Nós fazemos isso há séculos, e o fator qualidade quase não é colocado em consideração. Então a gente tem mandatários que têm encomendas enormes a escritórios do preço mais baixo e não do que faz a melhor qualidade. A gente tenta lutar contra esse problema, e é uma técnica também que traz muita corrupção e muita colusão. Então, a gente faz concursos e workshops e concursos de arquitetura e design, e a gente tenta escolher os projetos e os designers colocando em concorrência num preço fixo, sobre ideias e conceitos, e não sobre o preço da licitação. Então, a gente faz concursos de arquitetura e design em todos os setores. É uma nova cultura de aprisionamento, então, muito complicada. A gente dá para ver nessa página do nosso site internet, a gente tem todos os concursos que a gente fez até agora, que a gente vai desde o Abribus até o concurso de grafismo, de biblioteca, parques. E a gente está desenvolvendo essa maneira de fazer, assim, tanto nos profissionais que não têm o costume da concorrência e que se vender contra o concurso. A gente dá ótimas condições financeiras para que os designers deem boa contribuição. Eles não estão acostumados a ser julgados também. A gente está também mudando a lei e a regulamentação. É muito complicado trocar a cultura da cidade, porque é por aí, mas é muito importante porque é por aí que vem a qualidade no resultado dos processos. Se a gente não mudar os processos, a gente não consegue ter qualidade. Então, é um trabalho muito importante que a gente faz e que é um pretexto extraordinário à mobilização do cidadão, o público, que é omnipresente nas nossas ações, em todo concurso que a gente organiza. Antes de fazer o concurso, a gente vai buscar a opinião dos cidadãos de Montreal, as visões e as inspirações para esse tipo de projeto. Essas informações são integradas num briefing, num programa, que ele é dado em concurso aos profissionais. 4 ou 5 equipes competem para desenvolver uma proposição a partir desse briefing, e depois que os conceitos estão prontos a serem apresentados na frente do júri, o júri se faz na frente do público, que, claro, não pode falar, mas que assiste à apresentação e entende os conceitos graças às explicações que eles ouvem dos arquitetos e designers. Então, isso permite, são cursos de arquitetura, e a gente educa o público sobre arquitetura e design por essa forma. Essa forma é muito pedagógico, principalmente para os políticos também, que também não conhecem muito sobre arquitetura. Esse foi para o centro do soccer de futebol de interior. Foi um concurso que a gente fez. Essa foi a apresentação para o público.
Bom dia, muito obrigada por ter vindo na apresentação. Essa foi a apresentação pública. Os concursos de arquitetura têm muita importância. Eles funcionam desde o começo da arquitetura. É sorte. O processo de concurso de arquitetura é muito grande. Sobre o que a gente está falando é muito apaixonante, é realmente uma intervenção excepcional, enfim, é um bulevar urbano. A arquitetura, na minha opinião, é principalmente uma arte social, porque a gente não constrói coisas para a cidade, a gente constrói para os humanos que moram na cidade. É o nosso critério número 1 é a qualidade, então a gente está no bom caminho, que é o que a gente quer. Da ideia do ambiente, como é apresentado na frente do público. O centro de futebol de salão é interessante porque os meus colegas num serviço falaram, a gente não vai fazer um concurso para isso, para um centro de futebol de salão, não é preciso de criação e qualidade em arquitetura. E finalmente a gente conseguiu fazer esse concurso e ganhou um prêmio de excelência em arquitetura recentemente. É muito legal porque todas as pessoas do esporte que jogam futebol de salão estavam muito interessados. Aqui a gente tem o projeto, o conceito, e aqui a gente tem a praça em construção, e o que foi legal foi que foi um concurso há menos de 2 anos, menos de $1 milhão, num lugar muito difícil, uma ilha de calor horrorosa, e a cidade queria dar um espaço mais refrescante, trabalhar a água e etc. E a gente foi procurar uma proposta muito interessante com arquitetas. Se a gente tivesse feito uma concorrência normal, os arquitetos paisagistas que ganharam, nunca poderiam ser nem qualificados, porque as nossas ofertas são baseadas em, olha, se vocês já fizeram um parque para a cidade, vocês podem refazer mas fazer um primeiro é muito difícil, porque os critérios são baseados na experiência. Então, fazendo um concurso, a gente abre a encomenda a muitos jovens que estão qualificados pelo talento e não pela experiência anterior. E num projeto pequeno, assim, de menos de $1 milhão, a gente pode ter um risco de ter um arquiteto com menos experiência, porque a incidência é muito menos pesada, porque é um projeto pequeno. Isso é muito interessante porque a gente vê que o conceito é muito respeitado na realização, e agora eu gostaria de mostrar o contrário para vocês. Isso aqui foi o nosso primeiro concurso em design industrial, um verdadeiro pesadelo. Um produto super complicado, porque como vocês podem ver, a gente falou de escadas e etc. A gente quer aumentar a reciclagem e a recuperação de papéis, de lixo doméstico. O lixo tradicional é muito complicado para ser transportado, principalmente nas escadas. E a gente não achava nada no mercado, a gente não achava nenhuma solução que pudesse satisfazer a necessidade de mulheres e de pessoas de diferentes idades. A gente realmente tinha um problema de design industrial. Então a gente decidiu lançar um concurso que foi ganhado por um designer brilhante, que fez o conceito da esquerda, que é um tipo de cesto que a gente pode conseguir segurar em uma mão, mas que no protótipo
virou um verdadeiro problema, porque o inverno, a neve, que é a grilha, o problema do plástico, Fernanda, a gente precisaria de você, foi muito difícil mesmo, mas no final a gente decidiu que a gente deveria ter investido tanto no protótipo, que a gente resolveu fazer um design diferente para o produto da direita, que é mais convencional. Mas eu queria mostrar isso porque os concursos são bons, mas a cultura do risco é associada ao concurso, porque a gente escolhe em cima de um conceito, de uma ideia, e a gente sabe que o processo de design, no design industrial ou arquitetura, é um processo de ida e volta entre o cliente e o designer, e é muito complicado, e o conceito é raramente o produto final, o conceito escolhido. E o problema é que quando a gente escolhe o conceito, os políticos querem se apropriar do conceito e promover antes mesmo de ser feito. É um dos problemas que a gente tem em Montreal. Então, muito rápido. A gente, nesse campo, a gente fez vários concursos em 5 anos, desde a nossa designação, a gente fez 6 ateliês de design urbano, mas também concurso de ideias, mas concurso de projetos também, com realizações, com encomendas de verdade, e que estão em construção. Então, a minha frustração é não poder mostrar muito projeto terminado, porque a gente acabou de ter esses concursos. Daqui 2, 3 anos a gente vai ter esses projetos terminados para poder mostrar, e de preferência mostrar que a gente foi um generador de qualidade. Então, mobilizar a penúltima sessão é preciso, porque ela é feita com os eleitos também. Então, a gente fez um Pecha Night. É a ocasião de reunir 14 prefeitos da cidade, subprefeitos da cidade de Montreal, para poder mostrar também como eles veem o espaço. Então, ela é feita para a rede Petchakucha, que a gente vê aqui na sala, mas que também é para o cidadão de Montreal. Petchakucha é um conceito muito fácil, 20 diapositivas, 20 segundos. O objetivo é um momento de encontro entre dois universos que não se falam, não conversam. A gente quer ver o que os eleitos vão falar sobre o design. Eu também queria ver uma outra cara dos políticos. Queria ver eles num quadro criativo. É uma cidade interessante se a gente tem o voluntariado político. Para realizar essa visão, a gente precisa de vocês. A gente precisa dos criadores, dos arquitetos, a gente precisa dos projetos, das ideias, dos conceitos. O que a gente quer construir nesse lugar é um novo bairro urbano, moderno. O desenvolvimento do Sudoeste, a gente quer realmente que seja criativo. Se tudo não passa só no centro, todo mundo passa pelo centro, todo mundo tem uma opinião do centro. São 120 pés de cimento. Esse é uma caixa d'água. O que a gente vai fazer com isso? Se vocês tiverem ideia, a gente tem uma biblioteca de 24 milhões que a gente vai botar num concurso arquitetônico. O que seria interessante seria preservar o cachê industrial. Como prefeito da metrópole, eu estou aqui para dizer que eu quero realizá-los.
É muito interessante para nós em termos de conceito de designer, e eu espero que o convite vai ser muito bom. É um bom início de diálogo e de troca de ideias. Isso deu muito dinamismo, muita paixão de tudo em uma das apresentações. Agora eu acho que Montreal tem a vontade de ser uma cidade de design. E você pode se ver isso muito claramente. Nós queremos falar com todos os nossos parceiros e nós queremos construir toda uma programação de atividade que vai estar cheia de entusiasmo, que vai suscitar o debate e suscitar projetos para que tudo se torne mais real. Então, início de alguma coisa. Eu estou muito orgulhoso de ser o prefeito dessa metrópole e de apresentar para vocês as pessoas que vão ser capazes de realizar a sua ambição. Muito obrigado. Boa noite. Foi um exercício extremamente interessante e eu senti muita falta de não ter feito isso 20 anos atrás. É a melhor maneira de interessar os eleitos ao design e à arquitetura, de apresentar para eles os desafios de design de arquitetura no seu próprio bairro. Nós obrigamos a mudar totalmente o padrão, e eram os designers que apresentavam o projeto, eram os eleitos que apresentavam o seu bairro e que diziam, porque Montreal são vários bairros e tem um prefeito em cada bairro, e os eleitos de cada bairro, os prefeitos, nos falavam, tinha 500 a 600 designers, e eles falavam quais são os desafios de design qual os criadores podem responder nos seus próprios bairros. Então foi extraordinário porque os políticos entenderam que os designers poderiam ser úteis para eles. E eles estavam pensando na apresentação, e depois foi muito fácil para o Conselho Municipal, que conhecia tudo que nós falávamos, todos já tinham pensado nessa questão. Então, quando nós falamos de mobilização, é mobilização do cidadão, mas a mobilização também da política, porque sem a vontade política, se os eleitos como cidadãos, eles têm que desenvolver uma sensibilidade em relação àquilo, à arquitetura e o design, e que eles têm que entender o papel do criador para o bem-estar da cidade. Então essas iniciativas, então nós vamos fazer isso novamente, porque acabamos de ter uma nova eleição, então nós vamos fazer uma nova operação com os novos eleitos e vamos ter um desafio de apresentar a sua compreensão dos jogos de design. Então, como nós falamos com a Carla há pouco, a Câmara de Comércio de Montreal Metropolitano, que reúne o conjunto das pessoas de negócios, é uma da parte interessada das obras do UNESCO, Montreal, cidade de design. Então, foi muito pequeno, não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que vocês não conseguem ler aqui, né? Onde está? Eu não consigo ler. A Câmara convide você a viver o design e realmente é pequena. É muito próximo para mim. Mas, em resumo, a Câmara de Comércio convida os homens de negócios a investir no design e usar o design como estratégia de negócios. E então, a última parte, muito simples, muito rápida, é sobre as trocas. Um pouquinho de nós começarmos a trocar as ideias. Porque uma das razões pela qual eu aceitei vir aqui sem dúvida, nessa ótica de networking e de aprender com os outros e de trocar de ideias. Porque então, é super interessante de ver como as pessoas fazem em cada lugar do mundo. Então, essas trocas de outras cidades foram começadas com operação com comerciantes e logo com a cidade de Saint-Étienne nós fizemos uma série de colóquios. A nova cidade de design que nós fizemos em 2004,
E antes mesmo de ser uma cidade Unesco de design, nós reunimos muitas cidades que estavam em volta de nós com emergência, mas principalmente na cidade de Saint-Étienne, desde essa época nós fazemos trocas anuais com colóquio sobre o design de inovação nas cidades criativas. Então são locais extremamente importantes. Trocas também com os bolsistas dessa bolsa que eu falei para vocês. Lucien é um embaixador e quando ele tem festival e oportunidades para o povo de Montreal participar em eventos como Berlim, Xangai, etc., nós utilizamos os nossos bolsistas para enviar. Então você vê aqui Guillaume Cesseville, é um excelente designer que representou Montreal no último Festival de Buenos Aires. Aqui nós temos, por exemplo, todos os colegas da rede de cidade de design, o Tanzan, etc., que fazem os clusters de centro de design, Centro Metropolitano de Design de Buenos Aires. E aqui você vê o prefeito de Montreal, todos os anos, uma rede de cidades, não só as cidades de design, mas todas as cidades criativas da Unesco se reúnem uma vez por ano, de gastronomia, música, etc. E 2011 foi em Seul. E nós estávamos falando com um conjunto de prefeitos e representantes das cidades sobre o papel de Montreal nessa rede. E nesse ano esse ano foi em Montreal que a rede foi recebida. E nós vemos, então, é o quinto aniversário do nosso, depois que nós nos tornamos a cidade de design, e foi um momento excepcional. E vou acabar com essa imagem, com esse vídeo que vai mostrar um pouquinho Montreal ao mesmo tempo, antes que nós passemos ao momento de trocas. Então essa noite é uma noite muito especial porque é a recepção oficial da cidade de Montreal. Em honra do recebimento de todas as cidades criativas da Unesco. A Unesco fundou uma rede de cidades criativas. Existem 34 cidades que foram designadas como cidades criativas da Unesco, gastronomia, design, cinema, e essa noite nós recebemos no chalé de Montreal para mostrar que Montreal é uma cidade criativa. Montreal nós tentamos receber de uma maneira inusitada. Então nós queremos repetir a recepção dos outros. Então nós sugerimos contratar essa noite que vai estar muito entranhada na memória dos nossos delegados. Nós fomos ver um dos grandes especialistas de tudo que é kit no TEDx, da cidade então nós imprimimos todas as antigas louças com o título, e agora todo mundo é convidado a lavar sua própria louça e faz reciclar as coisas por uma segunda vida, e falar que com a criatividade podemos ir mais além. Então é uma cidade muito energética, parece que muito acontece em todas as cidades, existem pessoas, murais, e então ideias, ambições para novos espaços sejam feitos. Parece uma cidade muito dinâmica, que não acaba de fazer o que eles precisam fazer, parece uma cidade do futuro.
Eu acho que tem tanto para trabalhar, para se ver, principalmente a arquitetura antiga. Eu fiquei tão impressionado com a cidade antiga e eu vejo que eles estão redesenhando o centro da cidade novamente, dar mais estado. Na minha cabeça, o Montreal é muito dinâmica, muito cheia de criatividade. Eu acho que a diversidade que nós estamos vendo hoje é fantástico de ver todas essas diferentes tipos de pessoas e que você deixe eles falar de maneiras diferentes. A maneira como eles usam o espaço público para a criatividade, por exemplo, o uso de algumas igrejas, é muito interessante. Eu amaria ter ideias de design de Montreal no mundo que nós trabalhamos. Eu poderia vir e ficar em Montreal por parte da minha vida. Eu gostei do que eu vi. Muitas pessoas que visitam Montreal sempre, sem dúvida, vão voltar para suas cidades e saber o que eles devem fazer. Bom. Muito bom. Eu realmente mostrei, vocês foram muito pacientes, muito obrigada. Agora eu vou deixar a fala à Carla. Que delícia, né? A gente veio esperando uma palestra e acabou fazendo um passeio por uma cidade, visitou um país, bebeu de uma cultura e finalmente chegou a um projeto, como é esse inspirador projeto de cidade criativa de design, especialmente com essa abordagem que a Marie-José tão bem descreveu. Eu gostaria simplesmente de pontuar aqui algumas questões que me parecem as mais candentes do nosso contexto, em especial paulistano, mas não apenas. Antes de passarmos para o debate, assim, vocês ficam com alguns segundinhos de pensamento para poder formular algumas perguntas, porque já passaremos o microfone para vocês. O que me parece em especial relevante, por isso inclusive o fascínio que tivemos em convidar a Marie-José e termos tanto pego no pé dela para ela poder participar, apesar desse período conturbado de dezembro, é justamente essa consideração do design como qualidade de vida, né? Quer dizer, um design vivo, um design do dia a dia, um design que permeia a todos. E como cidade de criação, é muito interessante porque ela intercala cidade de design, cidade de criação, cidade de design, cidade de criação. Porque se nós entendermos que criativos somos todos nós e que essa criatividade pode brotar em qualquer contexto, em qualquer questão que façamos, é um aspecto absolutamente fascinante de transformação econômica, social e cultural, porque muitas vezes nós tendemos a continuar pensando em silos, né, em especial as indústrias criativas. Isso é gastronomia, isso é audiovisual, isso é isso, isso é aquilo. É claro que por uma questão didática é importante que segmentemos, mas na prática essa mobilidade dos talentos criativos, ou seja, de nós todos, de um setor visto como tradicional, para um setor visto como criativo, para uma pessoa que pede demissão de uma empresa, vira frila e de repente dá aula e depois, enfim, vai vender, sei lá, sanduíche natural na praia, mas de uma forma diferente. Essa criatividade que é tão presente em nós todos necessita de oxigênio, necessita de um ambiente criativo justamente para poder se concretizar. E quando ela fala de cidade de criação, me parece que mais do que nada é isso, né? A formação de um ambiente propício para que essa criatividade ecloda, seja nutrida e possa efetivamente se transformar em uma série de novos processos. Uma questão que sempre nos escapa, quer dizer, que tende a nos escapar, quem sabe agora comecemos a mudar, que é a apropriação, o envolvimento da sociedade civil, essa sensação de apropriação de a cidade é das pessoas, que encerra esse ciclo talvez de letargia, de apatia, de conivência, que muitas vezes nós temos até de desânimo, de falar assim, também não adianta nada. Vemos, enfim, cada vez mais movimentos sociais que tentam fazer uma apropriação da cidade por parte da própria comunidade, mas isso muitas vezes esbarra num limite que eles têm trabalhado muito bem, que é o limite da transparência. Até que ponto efetivamente as coisas são transparentes, são mostradas pelo site, pelas audiências públicas e não simplesmente pelas oitivas protocolares, mas de fato as pessoas têm palavras. E duas outras questões para terminar esse breve apanhado, mas das que mais me sobressaíram, nós temos trabalhado bastante esse tema. Primeiro, como contagiar a cidade inteira? Né? A gente costuma dizer, São Paulo é criativo por causa da Vila Madalena, o Rio é criativo por causa da Lapa,
E cadê o resto? Né? Cadê o resto da cidade? Porque se a cidade não é um arquipélago, que alguns bairros são criativos, outros não, é evidente que a gente tem que trabalhar a cidade como um todo. E isso começa, inclusive, pela visualização da cidade. Né? Nós, volta e meia, temos problemas de enxergar o mapa da cidade da gente. Ontem eu chegava em Congonhas, não sei se vocês todos já repararam agora, mas há uma telinha na fila de táxi com o mapa da cidade mostrando os congestionamentos na região. E a pessoa que estava do meu lado, não sei se era daqui ou se não era, mas enfim, paulistana adotado nascida, eu falei assim, o que esse desenho tem a ver? O que você está fazendo aqui? Eu falei, fofa, esse é o mapa da cidade, falou? E quer dizer, claro, não é evidente, porque a gente não se relaciona com a cidade de uma forma sistêmica. Né? A gente costuma pensar no pedacinho do GPS que aparece no mapa do carro da gente. Então, essa consideração da cidade como um todo, a partir inclusive da cartografia, me parece relevante. E, por fim, a questão pedagógica, né? A questão pedagógica das crianças e das crianças grandes. Né? Se a gente está falando de capacidade de criação, somos efetivamente nós todos que temos de nos sentir atiçados. E essa preocupação, desde algo que remetia justamente a essa comentava Rudolf Steiner, da pedagogia da criança e da forma de ver o mundo, mas também esse desafio em aberto, né? Quer dizer, de como nós podemos ter portas abertas para o design da cidade, me parece fascinante. É um projeto em São Paulo, não sei se todos conhecem, chamado Ateliê Outubro Aberto, e que justamente pega outubro porque em paralelo à Bienal. E são vários artistas que de uma maneira orgânica resolveram formar uma rede e todos eles abrem seus ateliês para as pessoas verem seus processos criativos já há vários anos. E é algo absolutamente fascinante, mas orientado por uma vontade de alguns. E não de uma forma claramente estruturada, estratégica, que invariavelmente requer, como ela bem comentava, o público, o privado e a sociedade civil. Então, esse tripé, né, sem o qual a gente tira uma perninha e o nosso banquinho cai. Eu queria deixar uma provocação só para Marie-José, em especial nesse nosso momento de crise mundial, de revisão de paradigmas, também no momento político delicado de Montreal, como se dá a manutenção desse programa ao longo dessas reviravoltas políticas. Né? Até que ponto a apropriação da sociedade civil consegue fazer com que, apesar dos balanços e dos ventos políticos, muitas vezes em contrário ao que era feito anteriormente, eles consigam manter esse programa. E daí, a gente vai chegar mais pertinho de vocês.